Pyro, Saint. Sing it! Olá, futuro investidora ou investidor e investidora. Trouxe hoje no canal um tema aqui que eu vim acompanhando essas duas últimas semanas, muita gente falando aí a respeito da inflação e que agora os fundos imobiliários eles também estão perdendo rendimento, a valorização dos imóveis para a inflação, né? Já estavam batendo muito na tecla aí que não valia mais a pena e não vale, segundo muita gente aí, que não vale mais a pena investir em fundo imobiliário, porque já tem títulos no Tesouro pagando 1%, a renda fixa, além de ter aquela segurança, né, ter aquele juros já pré-acordado ali, os fundos imobiliários eles tá perdendo para esses juros e também estaria perdendo agora para a inflação. Bom, primeiro ponto aqui que a gente logo tem que deixar de cara esclarecido, e que é uma observação que eu fiz lá no primeiro vídeo, é que fundos imobiliários, a ideia central dos fundos imobiliários e quem investe pensando em longo prazo é gerar uma renda passiva, certo? Gerar uma renda que te dê um complemento. Se não der para ser o total aí que pague tudo que você consiga lá na velhice, né? O fundo imobiliário ele pagaria todas as tuas contas se você não conseguir chegar lá na velhice só com os fundos imobiliários pagando tuas contas, pelo menos ele serve como um complemento de renda, né? E além do teu patrimônio, você ao longo dos anos guardou aí 200, 300, 500 mil reais, 1 milhão de reais, você tem esse patrimônio guardado e vai ter aquela renda, às vezes pode ser um pouco mais alta, outras vezes um pouco mais baixa. Já depender exclusivamente do INSS, eu não acredito que daqui a 20, 25 ou 30 anos as regras estarão como são hoje, que já são ruins, né? Como eu fiz uma postagem esses dias lá no meu Instagram, ela simplesmente um quinto de tudo que o país vai arrecadar no ano que vem vai praticamente para o INSS, né? Para o sistema do INSS. Quer dizer, o país está aí com uma estimativa de arrecadar seus 5 trilhões e 980 bilhões vão para o INSS. Então, assim, daqui a 25 anos, como é que isso vai estar? Ninguém sabe. Por isso que os fundos imobiliários estão aí para isso, para ser um complemento de renda, caso você não consiga fazer grandes aportes, pensando numa aposentadoria para poder viver apenas dos fundos imobiliários, tá? Então eu trouxe aqui, que foi justamente essa semana aqui que falaram a respeito do HGLG, né? Que todos os anos os fundos imobiliários de tijolos eles têm seus imóveis reavaliados. Então, se o imóvel foi bem cuidado, se o imóvel, a localização do imóvel, por isso a gente bate na tecla de cuidar bem quando você compra um fundo para ter imóveis bem localizados. Então isso também depende, né? O entorno do imóvel para ver se ele vai no ano seguinte ser reavaliado positivamente ou não. E o HGLG ele trouxe aí uma avaliação aí positiva de 0,90%, né? Não deu nem 1% aí no valor patrimonial da cota. Quer dizer assim, não é uma grande avaliação, né? Mas aí aqui fica um ponto que o pessoal então começou a bater, meu Deus, olha só a inflação ali nesse ano 10,67%, 10,67% e o fundo sendo reavaliado em nem 1%. Então assim, poxa, vale a pena investir aí nos fundos imobiliários? Tanta gente falando que a gente tem a correção dos imóveis, então se de repente a cota cai, você tem o teu dinheiro protegido pela inflação, corrigido nos imóveis. Veja só, é preciso se atentar ao seguinte, você compra um terreno ou você compra uma casa, certo? Uma casa que eu digo aqui, de repente aí uma kitnet para alugar, né? E você paga 400 mil nessa kitnet e coloca lá para alugar, é muito provável que no ano seguinte, dependendo da situação econômica que o país se encontra, aquele imóvel também não será corrigido pela inflação no curto espaço de tempo. Então não dá para olhar para um ano, um mísero ano, e tomar como base isso e dizer, olha só, não foi corrigido pela inflação, estou perdendo então no meu imóvel, né? Você tem que lembrar que você está ganhando o aluguel, né? E se você aplicar bem esse aluguel, você faz a correção ao longo dos anos. Essa é a ideia. No imóvel simples, como você compra ali na sua cidade, né, alugando ele, assim como comprar cotas dos fundos imobiliários. Você não pode olhar para um ano e esperar que isso faça correção, até porque nesse ano exclusivamente, nos últimos 2 anos,
um ano e meio, nós tivemos essa pandemia. Então a inflação disparou, e não é só no Brasil, é no mundo todo. Então isso também afeta, então não dá para simplesmente pegar esse um ano e bater no fundo imobiliário e dizer, olha só, os imóveis não são corrigidos acima da inflação. Não funciona assim. Então eu busquei uns dados aqui a respeito da inflação dos últimos 10 anos, pegando 2011 e buscando até os dados que nós temos agora, 2021 ainda não fechou, né? Então olha só, nós temos aí 2011, 6,5% de inflação, nós tivemos 2012, 5,84%, nós tivemos 2017, 2,95%, percebe? A gente teve aí em 2018, 3,75%, então nos últimos 11 anos, 10 anos, a gente teve aí uns 71,2%, se fizer um somatório, né, de inflação. Se tu pegar uma média, isso dá 7% de inflação. Aí eu busquei aqui os dados do fundo que falaram ali, o HGLG11, eu busquei os dados dele para ver quanto esse fundo imobiliário se valorizou ao longo desses mesmos 10 anos, certo? Então os dados aí de 2 de março de 2011 tá até 30/11 de 2021. A cotação do fundo ela chegou a valorizar 58,90%. Mas veja só, isso considerando ontem, tá? Hoje eu já dei uma olhada, antes de abrir o vídeo aqui, eu dei uma olhada que a cotação já subiu um pouco mais no HGLG, então já tinha sido valorizado de 60%. E aí se você pega e reaplica esses dividendos da mesma forma como você faria com o aluguel que você recebe na kitnet, caso você ainda não precisa usar, né, esse aluguel, você teria com o HGLG11 um rendimento favorável de 176%. Quer dizer, você tem uma inflação em 10 anos de 70% e você tem uma correção no HGLG de 176%. E lembrando, nós estamos num momento crítico, nós estamos com a Selic subindo, juros futuro em alta, subindo, né? E apanhando com a pandemia ainda, né? Eu peguei, só para não ficar num único fundo, eu peguei mais um outro fundo, KNRI, que é um fundo híbrido, HGLG, um fundo de galpões logísticos, tá? Então o KNRI 11, mesma coisa, temos uma valorização aí da cota de 26%, então o KNRI apanhou bastante também, tá? Essa valorização há meses atrás era maior, então ele caiu. E aí nós temos, reinvestindo os dividendos, nós temos aí uma valorização de 131%. Então assim, se você pega fundos com bons imóveis, bem locados, no longo prazo a tendência é que você fique corrigido da inflação, tá? Então assim, não vá nessa onda aí do curto prazo, de que os fundos estão perdendo para poupança, os fundos estão perdendo para renda fixa, os fundos estão perdendo agora para inflação também, os imóveis não estão sendo corrigidos. Quem dera que no curto prazo tudo funcionasse a favor, e não funciona. Renda variável, fundos imobiliários é olhando para o longo prazo. E de novo, é para te gerar uma renda passiva. O foco dos fundos imobiliários é gerar renda passiva. Porém, escolhendo bons fundos imobiliários, você ainda terá uma valorização do teu patrimônio. Tá? A prova disso são os dois fundos que eu trouxe aqui. Eu poderia trazer mais outros fundos aqui também, mas a grande maioria, os fundos imobiliários começaram a crescer bastante aí 2015, 2016 para frente, né? E eu gosto de pegar fundos para jogar a mesma data. Tem fundos imobiliários, por exemplo, 2015, 2016, que estão acima da inflação, com um tempo mais curto. Mas eu resolvi trazer esses dois fundos para buscar a longa data, igual, né? Vamos falar da inflação dos últimos 10 anos, então vamos falar dos fundos imobiliários então, dos últimos 10 anos, tá bom? Então fica aqui esse vídeo para refletir sobre isso, né? Lembrar que no teu imóvel também não vai se valorizar assim, no estalar de dedos, de um ano para o outro. Você até pode pedir, você compra 400 mil, você diz, agora eu quero 550 em um ano. Se vão te pagar, são outros 500, né? Tudo vai depender da oferta, da demanda, a mesma coisa com os fundos. Então a tendência é que os imóveis, com o passar dos anos, tendem a se valorizar acima da inflação. Se isso não acontecer com os fundos imobiliários, que estamos falando de prédios enormes, galpões enormes, shopping center, todos eles investindo em sustentabilidade, utilizando o que há de melhor aí no mercado. Imagine então você comprar aí, não menosprezando, mas imagine você comprar uma kitnet em que provavelmente o dono do imóvel ele não faz as devidas manutenções, o inquilino
muito menos, né? Pode até estar em contrato, mas muitas vezes o inquilino não faz. Então esse imóvel, no meu ponto de vista, tende a se desvalorizar ou então no máximo empatar, certo? Mas repito, cada um investe onde entende que é o melhor. Não estou aqui fazendo uma crítica às kitnets, né? É só mostrando, fazendo uma comparação, tá bom? Então se você gostou desse vídeo aqui, eu peço que se inscreva aqui no canal, né? Peço que me acompanhe lá no Instagram também. Todas as semanas vou trazendo algum vídeo aqui a respeito de temas que a gente vê e vou acompanhando aí nas redes sociais para trazer aqui um esclarecimento ou o meu ponto de vista a respeito aí do que muita gente comenta aí nas redes sociais, tá bom? Um grande abraço aí e até a próxima semana.